cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite, estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre o projeto de lei 4.330, que tramita no Congresso Nacional e prevê a terceirização da mão de obra em diversas atividades empresariais. E isso está causando uma gritaria na classe trabalhadora Brasil afora. Mas por que as centrais sindicais e os sindicatos não querem a aprovação deste projeto apresentado pelo deputado Arthur Maia, do Solidariedade da Bahia? Quais os prejuízos aos trabalhadores apontados nesta proposta? Para esclarecer este ponto e o que diz esse projeto de lei, o nosso convidado de hoje é o representante do Fórum dos Trabalhadores de Blumenau, Gabriel Felipe Tais. A polêmica maior está na tentativa de terceirizar o trabalho fim de uma empresa, causando problemas sérios ao trabalhador. Mas além do salário, quais outros prejuízos o trabalhador pode sofrer com esta proposta de terceirização? Por isso que a gente vai falar com o Gabriel Tais, que é representante do Fórum dos Trabalhadores de Blumenau. Boa noite, Gabriel. Obrigado por estar aqui no Cidadania mais uma vez. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão nos ouvindo de casa, nos escutando, nos vendo aqui de casa. Sempre é muito bom estar aqui com você nesse programa e espero contribuir com o debate sobre a terceirização no Brasil. Então, Gabriel, esse assunto ele tá polêmico, porque esse projeto de lei ele prevê aí a terceirização do trabalho fim. Vamos começar explicando o que é esse trabalho fim. Então, vamos começar por aí. Então, o primeiro ponto é o seguinte: hoje no Brasil existem várias categorias que já são terceirizadas. Por exemplo, aqui na nossa universidade, na FURB, os serviços meios são terceirizados. No caso, os vigilantes, o serviço de limpeza já é terceirizado, que seria então o serviço meio. E o serviço fim seria os professores, por exemplo. Então, esse serviço é que, com essa nova lei, vai ser terceirizado também, o serviço fim nas empresas. Ou no caso do setor bancário, por exemplo, o caixa de banco pode ser terceirizado também. Seria esse o serviço fim que está sendo aprovado, que está sendo discutido na Câmara dos Deputados e provavelmente no Senado para a semana que vem. Então, na semana passada, os deputados votaram e aprovaram esse projeto de lei, né? Você que faz parte do movimento sindical, os representantes, eles estão muito mais interessados em atender a causa empresarial do que do trabalhador, em relação ao trabalhador, ou Gabriel? É isso que a gente pode fazer a leitura? Então, o que acontece hoje na Câmara dos Deputados e no nosso sistema político brasileiro? Primeiro, o financiamento das campanhas são privadas no Brasil. Esse financiamento privado faz com que a gente tenha uma bancada empresarial com mais de 200 deputados, num universo de 513 deputados. Então a gente encontra, nesse momento da história, um Congresso Nacional, uma Câmara dos Deputados muito conservadora e muito mais ligada aos interesses patronais do que aos interesses realmente dos trabalhadores que representam a maioria do povo brasileiro. Isso nós, do movimento sindical, viemos identificando nesse período desse novo Congresso, né? Desde o dia 1º de janeiro. Gabriel, quais são os prejuízos que o trabalhador, com essa proposta da terceirização, ele vai sofrer, a começar pelo salário, né? Sim, então, Carlos, alguns pontos que são importantes de dados do DIEESE. O salário hoje de um empregado terceirizado é 24% menor do que o salário de um empregado não terceirizado. Então já começa por aí. A redução e o arroxo salarial seria o primeiro ponto. Outra coisa que está sendo colocada é que o serviço terceirizado hoje representa, a cada 5 acidentes de trabalho, 4 são de empregados terceirizados. Ou seja, uma ampla maioria dos empregados que acabam sofrendo acidentes de trabalho por causa dessa precarização são os que têm mais acidentes de trabalho. Hoje, um empregado terceirizado trabalha 3 horas a mais por semana do que um trabalho não terceirizado e ganha 24% a menos. Então, quer dizer, a precarização do trabalho é muito grande. Nesse último período, dos últimos 5 anos, né, para cá, então de 2010 para cá, 90% de todos os trabalhadores
em situação de escravidão que foram encontrados pelo Ministério Público do Trabalho foram trabalhadores terceirizados. Ou seja, a precarização que está sendo colocada com a terceirização do trabalho é muito grande. E os dados só demonstram isso, né? A diminuição do salário, mais jornada de trabalho, menos condições de trabalho. É isso que a gente vai estar sentindo nesse momento da história, né? Que as condições de trabalho, se for aprovada essa lei, é uma precarização do trabalho no Brasil. É interessante porque estou trazendo aqui o Gabriel, representante dos fóruns dos trabalhadores de Blumenau, que envolve diversos sindicatos, para fazer essa discussão. O trabalhador, né, você que está acompanhando o nosso debate, em alguns momentos não percebe esse jogo, porque é um jogo, é uma estratégia. E olha só, essa discussão foi para o Congresso no momento em que outros assuntos estavam na ordem do dia. E os deputados avançaram isso. Esperamos agora que no Senado haja uma discussão, se faça uma discussão mais ampla. A nossa intenção aqui é explicar que terceirização é essa, né? De que forma isso está sendo tramado e obviamente, no desenho que a gente está fazendo aqui, o trabalhador, infelizmente, mais uma vez, ele vai ser penalizado. Porque o trabalhador, além de ter esses números que você colocou aí, Gabriel, em relação a salário, ele também tem a questão de saúde, né? Questão previdenciária, né? Sim, como funciona isso, Carlos? Alguns pontos a partir do que você falou. Com uma maior acidente de trabalho, pior condições de trabalho, outros setores vão ser afetados no Brasil. Por exemplo, as empresas terceirizadas são as que menos pagam para o INSS no Brasil. Menos pagam ou que mais devem, no caso, melhor, me expressando melhor, né? As que mais devem. Então vai afetar, sem dúvida nenhuma, o setor previdenciário do ponto de vista privado, né? Falando da previdência pública, né? O INSS. Vai afetar esse setor. Outra questão importante é que afeta outros setores públicos também, para além do INSS. Com mais gente adoecendo no trabalho, mais trabalhadores vão ser encaminhados para o SUS. Então o SUS vai aumentar seus gastos. Se, pelo um ponto, as empresas acabam gastando menos com os trabalhadores, o setor público vai acabar gastando mais com essa precarização de trabalho que vai acontecer no Brasil. Seja ela no INSS, seja ela no SUS. Esse é um dos grandes dilemas que estão colocados a partir dessa lei, né? Quer dizer, a Previdência enchendo de trabalhadores com problemas causados pela iniciativa privada. Isso a gente vem discutindo também, de como resolver esses problemas da saúde dos trabalhadores a partir do local de trabalho, que vem ocorrendo, se essa lei for aprovada, já está muito ruim. A situação do trabalhador hoje no Brasil é escandalosamente horrível. A gente vê em setores como os dos têxteis, dos próprios bancários, muitos trabalhadores afastados por problemas mentais ou por problemas físicos também, e a tendência disso, com a aprovação da lei, sem dúvida nenhuma, é aumentar. Então, a gente, né, fica fazendo esses pontos, levantando essas questões e adiantando que a defesa que o deputado está apresentando, o Arthur, que é de Solidariedade lá de Salvador, ele defende uma das principais bandeiras desse projeto seria aumentar o número de vagas de trabalho, abrir vagas para o trabalhador. Mas isso parece incoerente, né, o Gabriel? Quando se fala em abrir mais trabalho e tirar condições para esse trabalhador, né? Carlos, do ponto de vista da massa de trabalhadores no Brasil, nós não enxergamos que vai aumentar o número de trabalhadores. O que pode acontecer na defesa desse ilustre congressista é que, com o arrojo salarial, muitas empresas que estão em outros países com melhores condições possam vir para o Brasil. Isso, sem dúvida nenhuma, pode acontecer. Só que aqui, pese vir mais empresas para o Brasil, isso vem com o quê? Em que situação que isso acontece? Acontece com a precarização dos trabalhadores. Hoje, no Brasil, por exemplo, muitas empresas estão saindo do Brasil e indo para o Paraguai. Agora pode acontecer o inverso. Muitas empresas que estão no Paraguai, por ter condições de trabalho e econômicas piores, podem vir para o Brasil com essa nova lei. Que pese tenha um número maior de empregos do ponto de vista geral do Brasil, da massa de trabalhadores, só que não necessariamente vai aumentar a massa salarial. Que daí é outro dilema que está acontecendo a partir dessa lei sendo aprovada. Ou seja, aumenta o número de trabalhadores, ao mesmo tempo com uma massa salarial igual ou menor.
Então, um trabalhador que hoje ganha um determinado salário vai ganhar menos, até pode ser que tenha mais trabalhadores, só que isso não necessariamente vai melhorar as condições de trabalho ou as condições de vida desse trabalhador com essa nova lei, né, com esse projeto de lei 4330 sendo aprovado. Agora, interessante, e é bom colocar isso aqui, o Gabriel sabe mais do que eu, o Paulinho da Força está lá fazendo defesa desse projeto, né? Ele que deveria, ele tem uma noção, eu estou falando aqui o deputado Paulinho da Força, que ele é um líder sindical licenciado e está na Câmara dos Deputados, né? Qual é o interesse do Paulinho? Que leitura você faz, Gabriel? Então, Carlos e amigos de casa, o que a gente vê é que não necessariamente por ser um representante de uma central sindical, como no caso do Paulinho, ou até a Câmara dos Deputados, isso representa uma defesa dos trabalhadores. Hoje no Brasil, das 6 principais centrais legalizadas no Brasil, apenas 2 estão defendendo a proposta a favor dos trabalhadores. A força sindical da qual esse Paulinho é representante foi criada para combater as centrais de luta do início da década de 90, pelo Collor, junto com outras centrais, junto com a UGT, junto com a CGTB. Então, há muitas centrais que se dizem representantes dos trabalhadores, porém não são representantes dos trabalhadores, são representantes da classe patronal. Tanto que em um ato, faz mais ou menos um ano, nos últimos atos que tiveram no Brasil, o Paulinho estava junto com o representante da Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo, os dois abraçados num carro de som. Então isso já demonstra que esse cidadão não é representante dos trabalhadores. Muito pelo contrário, é sim um grande farsante, como muitos daqueles congressistas que estão lá hoje representando o povo. Então, nós estamos falando sobre o projeto de lei que tramita no Congresso a respeito da terceirização. O nosso convidado de hoje é o Gabriel Tais. Nós vamos fazer um rápido intervalo e, na volta, vamos discutir como os trabalhadores estão se mobilizando aqui em Blumenau. A gente já volta.